Tudo bem? Sextou, que delícia! E tá sextando muito rápido, né? E com o solão aí para aproveitar bastante, né? Já que não tá chovendo, vamos aproveitar também o sol. Vamos começar com as notícias? Gente, Cléo Pires se casou nesta sexta-feira, ou se casa, não sei que horas que ela vai casar, ou se ela já casou, mas ela casa nesta sexta-feira com o empresário Leandro De Luca, empresário aqui de Minas Gerais. Segundo informações do Léo Dias, o casamento será apenas no civil, né, no cartório, sem festa e grandes celebrações. Provavelmente vai ser só uma coisa bem familiar mesmo, sempre discreta com a sua relação, em sua relação pessoal, né, sua vida. Entre os presentes estarão apenas os noivos e testemunhas. O casal assumiu o relacionamento em dezembro de 2020. E não costumam expor a relação nas redes sociais. Agora tem uma novidade, a Cléo Pires vai morar em Minas Gerais, no interior de Minas. Eu não sei qual que é a cidade ainda que ela vai morar, mas ela vai morar no interior de Minas com ele, porque ele mora no interior de Minas, esse empresário. Então os dois vão morar juntos no interior aqui de Minas Gerais. Depois eu conto para vocês. Gente, eu falei que eu ia trazer essa notícia hoje mais completa. A relação entre Bruno Galhaço e Marina Rui Barbosa até hoje está estremecida. Não existe nem boa convivência entre os dois, desde a novela O Sétimo Guardião, em 2018, quando teve aquela polêmica envolvendo Marina Rui Barbosa e o José Loreto, que era casado com a Débora Nascimento, e eles acabaram separando. Nos últimos dias, Marina se envolveu em mais uma polêmica, fez a festa de aniversário, e que dizem que causou tumulto e tal. O evento foi realizado na propriedade do namorado dela, o deputado federal Guilherme Mussi, em São Paulo, interior de São Paulo. A festa contou com a presença de muitos convidados, aqui está falando 50, entre eles alguns famosos. Bom, vamos para o caso do Bruno Galhaço. Aí o internauta questionou Bruno Galhaço sobre a Marina Rui Barbosa, com quem contracenou na novela. Ao abrir a caixa de perguntas em seu perfil no Instagram, que ele responde perguntas, ele foi surpreendido com o questionamento. Não foi surpreendido, gente. Dizem que eles sabem muito bem a caixa que pode abrir e que não pode. Então, ele não foi surpreendido. Ele sabia que essa pergunta ia aparecer. Abre aspas. Sobre a pergunta do internauta. Sobre a Marina, vocês estão se falando? Fecha aspas. No entanto, ao contrário das outras perguntas que foram respondidas, o ator não disse nada. Ele ficou calado, apenas postou uma foto olhando para cima, que deu a entender que há algo errado entre os dois. A atitude de Bruno Galhaço intrigou os internautas. Lembrando que ele foi padrinho, né, ele foi um dos padrinhos do casamento dela, da Marina Rui Barbosa. Já comentei isso aqui ontem também. Eles, com o Xande Negrão, na trama das 21 horas, na época, a Marina Rui Barbosa era disputada pelos personagens de Bruno Galhaço e José Loreto. O clima nos bastidores foi aquela bomba que vocês lembram, né? Dela, dizem que ela estava se envolvendo com ele. Giovanna Eubank cortou relações com Marina Rui Barbosa na época e mandou, né, o Bruno Galhaço parar de conversar com a Marina Rui Barbosa. O ator decidiu apoiar a postura da esposa e também se afastou da Marina. Após o ocorrido entre Bruno e Marina, eles passaram a não se falar mais. Os dois falavam apenas o que estava no roteiro da novela e a relação continua azeda até hoje. Aí eu fico pensando, por que a Débora Nascimento não voltou para o José Loreto? Segundo, por que a Débora Nascimento não falou mais com a Marina Rui Barbosa? Terceiro, por que um monte de atrizes ficou do lado da Débora Nascimento e parou de falar com a Marina Rui Barbosa, que negou tudo? Mas se não foi o que aconteceu, não foi isso que aconteceu, por que elas pararam de falar com a Marina Rui Barbosa? Por que o Bruno Galhaço não fala com a Marina Rui Barbosa? Bom, fica esse suspense no ar. Gente, o jogador de futebol Radamés Martins, ele deu uma declaração falando que a Viviane Araújo acabou com a carreira dele, atrapalhou a carreira dele como jogador de futebol. Eu não entendi por quê, até porque quando ele morou fora do Brasil, eu lembro da Viviane indo encontrar com ele, viajar para encontrar com ele, mas enfim, os dois tiveram um relacionamento de 10 anos, mas mesmo um relacionamento de tanto tempo assim, não terminou nada bem. Bom,
e virou uma novela isso daí. A atriz não gostou nada das declarações do jogador numa entrevista nesta quinta-feira. Viviane ficou irritada, bastante incomodada, em especial quando o Radamés diz que sua carreira de futebol foi prejudicada pelo relacionamento que ele teve com ela, abre aspas, disse ele. Ela não entende porque ela continua sendo um assunto na vida dele. Ela está em outra, ela não entende porque que ele continua com esse assunto. Ela está em outra, não quer mais saber desse passado, diz uma amiga. Não foi ele que falou, eu falei, abre aspas, ele, não é ele não. Disse uma amiga. Viviane hoje é mulher de Guilherme Militão, com quem se casou em maio deste ano. Radamés jogava no Fluminense quando começou a namorar Viviane. Como eu falei, na época, ele vinha de uma relação conturbada com o cantor, ela vinha, né, com o cantor Belo, que havia sido preso e tal, saiu da cadeia e começou a traí-la com a Graciane Barbosa. Tá certo, Graciane Barbosa. Ai, gente, agora eu fiquei na dúvida. Eu faço uma confusão da Graciane Barbosa, assim, dela com a do Zezé de Camargo, tá? Tô falando da Graciane do Belo. Bom, algumas pessoas, fãs dela, acham que eu me dei... Aí, agora é o Radamés. Abre aspas. Algumas pessoas, fãs dela, acham que eu me dei bem no futebol por causa dela. E foi o contrário. Eu sempre fui muito prejudicado por me relacionar com uma pessoa tão pública. Quem me conhece sabia do meu profissionalismo. Eu não bebo, não faço noitada, mas tudo eu fazia com a Viviane, saía na coluna social. Era Radamés foi para a praia com Viviane, Radamés aqui, Radamés deu presente, Radamés passeando com a Viviane, o tempo todo na cola, né? Radamés, e isso prejudicou sua carreira no futebol? Como assim? Se fosse assim, então o David Beckham, né, que é casado com a Victoria Beckham, que era Spice Girl, ele também ia ter problema, né? Se for pensar desse jeito, e vamos começar a procurar os jogadores que casam com mulheres famosas, tem nada a ver. Isso aí, o Radamés, o que está parecendo é que o Radamés está querendo aparecer. É isso. É como ele estava sempre na mídia quando estava com ela, ele agora não está na mídia mais, não aparece mais, realmente prejudicou a carreira dele. Você tem toda a razão, Radamés. Bom, gente, Zilu Camargo volta a atacar Graciane Lacerda. Graciane Lacerda cutuca também, né? Podia deixar quieta, né? Já viu que a Zilu não fica quieta também? Por mais que a Zilu more fora do Brasil, arrume namorada, ela continua ligada no Zezé de Camargo. Bom, e ela perdeu a paciência com a Graciele depois que a Graciele debochou dela porque ela perdeu a ação que ela movia contra o Zezé por causa da partilha de bens do casal. A Zilu ficou revoltada e alguns seguidores fizeram perguntas para ela sobre esse assunto e em um dos comentários a Zilu afirmou que a Graciele foi amante do seu marido por 9 anos enquanto ela ainda estava casada com ele. Todo mundo sabe disso. Abre aspas. Disse Zilu. O problema é quando a pessoa não te deixa em paz, né? Estava há 16 anos fazendo inferno e ainda não está satisfeita. Já tem tudo o que quer desde 2004. Viveu escondida por 9 anos infernizando e ainda fala que a verdade prevalece. Que verdade é essa? Desabafou Zilu. Em um outro momento, Zilu afirmou que não aguenta mais as provocações de Graciele e prometeu soltar o verbo. Abre aspas, não aguento mais essas provocações. Há anos suporto tudo sem comentar nada, mas cansei do meu silêncio e agora a verdade realmente vai prevalecer porque não vou permitir isso mais. Boa. Guerra declarada. Bom, Zilu já havia feito um vídeo nas redes sociais falando do assunto. E reclamando da postura do Zezé em festejar a vitória na justiça, né? Festejar em público, essas coisas, gente, tem coisas que não precisa das pessoas ficarem sabendo, né? Cá para nós. Estou vendo rolar nas redes sociais, abre aspas, disse Zilu de novo. Vamos lá. Estou vendo rolar nas redes sociais que meu ex-marido se vangloriou porque ele ganhou o processo na justiça, mas lá em cima Deus sabe quem está certo e errado.
Eu jamais entraria com um processo se não tivesse certeza do que está acontecendo na minha vida. Infelizmente, eu fui muito imatura no momento da emoção e do desespero. Eu fui assinando todos os documentos que ele queria que eu assinasse. Tanto que uma fazenda que vale 30 milhões, ele me deu 2 milhões pela fazenda, que vale 30 milhões. Mas é assim, a justiça dos homens sempre olha para o lado mais forte. Posso recorrer uma terceira vez, mas não quero mais. O que ele me deu foi pouca coisa, mas vou fazer acontecer e vou viver muito bem com isso. Estou vivendo, só queria que ele parasse de se promover em cima dessas coisas, desses assuntos, nem envolvendo o nome dela, meu nome no caso. Olha, gente, fecha aspas. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Complicado esse caso da Zilu com o Zezé de Camargo, mas é como a justiça não deu ganho de causa para o Zezé, acabou isso aí, ela pode recorrer em terceira instância, mas ela não vai fazer isso, até porque, por mais que ela reclame do dinheiro que ela deixou de receber, ela ganhou muito dinheiro. A Zilu fica de flosô em Miami, gente, vivendo de beleza. Bom, e aí, continuando, tem uma vida muito boa, não tem do que reclamar, né? Ela pode não ter conseguido o dinheiro que ela não queria, mas ela tem milhões na conta. Tá bom, Zilu, aproveita a vida, para de reclamar, vai passear, vai viajar, aproveita a vida então, já que não vai trabalhar, vai gastar dinheiro, então aproveita a vida, né? Eu acho que é a melhor coisa que ela faz, em vez de ficar brigando na internet, aquele mesmo assunto de sempre, isso já deu, né? Gente, olha, o estado de saúde do ator Luciano Zaffir continua muito grave. Ele foi transferido de hospital, né? Ele agora está no Rio de Janeiro. A apresentadora Xuxa se relacionou com ele, tem a filha Sasha. Ela usou as redes sociais para pedir o pessoal para rezar pelo Luciano, porque a situação dele é muito delicada. No post, Xuxa, deixa eu ver, falou sobre ela até criticou o governo pelo fato do Luciano Zaffir não ter sido vacinado ainda. Se o governo não tivesse dito não à Pfizer, disse a apresentadora, e citou acusações em relação a isso. Mas o Luciano Zaffir contraiu a Covid, foi internado no Hospital Samaritano da Barra, no Rio de Janeiro. Ele, depois de passar por uma cirurgia no estômago devido a complicações causadas pela Covid, o Luciano foi transferido então para o Hospital Copstar, é o mesmo hospital onde o Paulo Gustavo, o ator, foi internado e acabou falecendo. De acordo com informações divulgadas pela Patrícia Kogut, do Globo, o Luciano Zaffir desenvolveu uma embolia pulmonar. Depois, o ator também teve sangramento no abdômen. O estado de saúde dele é muito delicado, inspira cuidados. Nas redes sociais, muita gente tem orado por ele, pela recuperação dele. Em todo o Brasil, mais de 530 mil pessoas já morreram em decorrência da Covid. E é isso, gente. Luciano Zaffir segue em estado muito grave e agora teve que ser transferido de hospital. Eu fico pensando aí, será quem vai ajudar a pagar essa conta? Porque eles não têm dinheiro. Eu já comentei aqui que o Luciano Zaffir estava morando num apartamento que a Xuxa emprestou para ele morar. Né, tá sem trabalho, quer dizer, tem um trabalho, mas na televisão, assim, não tem. Então, a família meio que faliu. Agora dizem que vai começar uma série o Zaffir, porque esse povo, gente, mesmo falido, eles continuam vivendo como ricos. Casa de milionário, mansão, mas dinheiro, para nós, eles têm dinheiro, para eles não têm. Né, para nós réis mortais, sim, mas para nós, para eles não. Eles não têm dinheiro. Então, mas vai começar a passar os Zaffirs, eu não lembro qual canal que é, um Discovery. E é isso, gente. Vamos torcer para dar tudo certo para ele, porque eu acho ele um cara bacana. Tomara que dê tudo certo, que ele saia dessa, que não aconteça com ele a mesma coisa que aconteceu com o Paulo Gustavo, né, gente? Nossa, porque o Luciano Zaffir está só piorando. Então, tem que rezar muito para dar tudo certo para ele. É jovem ainda, gente, está com 52 anos, mas parece que tem menos. E é muito bonito, um homem forte, saudável. Vamos torcer para dar tudo certo. Gente, apesar de Luciano Huck ter dado grito dentro da Globo,
A emissora segue, né, com o Thiago Leifert apresentando a Superdança dos Famosos, e a Globo ainda não decidiu se o Thiago Leifert fica ou não aos domingos. Por enquanto não tem nada decidido se é Luciano Huck, ninguém bateu o martelo ainda. E que fique bem claro que ainda não há nada resolvido, segundo os diretores da emissora. O problema maior está na escolha do substituto para o Show dos Famosos, que vai ao ar imediatamente em agosto, assim que acaba a dança. Ou continua com ele, Thiago, ou encontrar um apresentador novo para o The Voice Brasil. Não tem ninguém ainda escolhido para nenhuma dessas possibilidades, mas tem um monte de gente lá dentro da emissora que pode fazer isso muito bem. Por outro lado, a estreia de Luciano Huck nos domingos na Globo está marcada para o dia 9 de janeiro. Isso, claro, se tudo correr bem, como se espera, até lá. Impedido de voltar a trabalhar nos próximos dias, ainda recuperando da Covid, já que eu estou falando disso. Não, daqui a pouco eu falo. Então é isso, gente. Vou fechar aqui, senão eu vou passar para outra emissora. Então, olha, Luciano Huck está confirmado que ele vai para os domingos. A partir do ano que vem, com data que, igual eu falei, já tem até a data, mas tudo pode mudar, viu? 9 de janeiro. Mas tudo pode mudar, a Globo não decidiu nada ainda em relação ao Thiago Leifert, como é que fica, se eles vão colocar alguém para apresentar o The Voice, ou o Big Brother o ano que vem, em janeiro. Se fica o Thiago Leifert, eu acho que fica o Thiago Leifert. Eu acho que o Luciano Huck vai para os domingos, sim. E a Globo tem muita gente que pode ocupar o lugar para apresentar esse Show dos Famosos. Mas vamos aguardar. Gente, a filha mais nova da Cláudia Raia e o Edson Celular é Sofia Raia. Pois é, a menina agora também está trabalhando, por enquanto não como atriz, mas está trabalhando como dubladora. Então, a Sofia Raia, ela fez sua estreia na dublagem de Luca, da Disney, e vai estudar em Nova York em agosto deste ano, na animação da Disney, que já está disponível, né, na plataforma. Ela dá voz a Kiara e fez uma dobradinha com a mãe, provando que a sintonia das duas vai muito além da internet, né? Do que a gente vê na internet. Mãe e filha conversaram sobre o assunto numa entrevista, e a Sofia passou bastante tempo com a mãe por conta do novo projeto, e ela está super feliz, e a Cláudia Raia também. Para a Cláudia, o projeto em conjunto com a filha foi um grande finale da temporada no Brasil, inclusive da temporada da filha, que está indo com 18 anos morar nos Estados Unidos. Aí esse povo reclama que trabalha muito como artista, né? Mas na hora que eles vão descansar, eles vão para as Bahamas, eles vão para o Caribe, eles vão para Dubai, os filhos estudam fora do Brasil, né, gente? Bom, diz a Cláudia Raia, são os últimos momentos desse compartilhamento, dessa fase dos 18 anos dela. Foi uma delícia ter ela pertinho, dando entrevista, trabalhando, fazendo um monte de coisas, agarrando comigo, foi um presente. Com certeza. Quem quiser curtir, então, vai poder só assistir o Luca, que é a nova série da Disney, que já está disponível, inclusive já vi lá mesmo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. É isso, gente. Você sofre muito menos, se sofre em conjunto e tal, diz Cláudia Raia, que está super animada, a menina está super animada também, está indo para os Estados Unidos, feliz da vida, e é isso. Gente, a mulher do cantor cearense Wesley Safadão, a Tiane Dantas, dizem, furou a fila da vacinação contra a Covid na manhã desta quinta-feira desta semana, em um dos pontos de vacinação em Fortaleza. Além de não estar na lista de pessoas agendadas para receber o imunizante, Tiane está fora da faixa etária determinada pela Secretaria Municipal de Saúde como público-alvo. Enquanto a assessoria do cantor disse que Tiane tomou uma das doses da sangria, a popular xepa, que não é regulamentada na cidade, então, portanto, não existe, a Secretaria de Saúde afirma que isso só ocorre após as 5 horas. Se ocorrer e com foco num público específico, que não foi o caso dela, o Ministério Público agora abriu uma investigação para apurar se ela furou a fila da vacina. Bom, Wesley Safadão sim pôde vacinar, porque ele estava
quer dizer, ele podia vacinar. Só que o Wesley Safadão também não vacinou, apesar dele estar já na lista de vacinação por causa da idade. Mas ele não vacinou. Dizem que ele estava procurando por uma vacina específica para se vacinar. É o que estão comentando, tá, gente? Eu estou falando o que estão passando sobre isso, que o Wesley Safadão não vacinou porque estava procurando a vacina. Aqui, ó. Wesley não tomou o imunizante no local que foi indicado no centro de eventos do Ceará. Ele se deslocou a um shopping da cidade e há indícios que estão sob apuração do Ministério Público do Ceará de que o Wesley Safadão pode ter ido ao local para escolher o imunizante. A prática ficou conhecida popularmente como sommelier de vacina. Gente, e é desaconselhada por especialistas. Sommelier é aquela pessoa que cuida de bebidas, né, de vinho, que sabe degustar, que sabe, né? Então eles estão falando sommelier de vacina porque o pessoal está escolhendo a vacina. Bom, a assessoria do cantor diz que Tiane foi acompanhar o marido na vacinação e recebeu uma dose de sangria, que é a tal da xepa. Dizem que não, até por causa do horário. Bom, ainda segundo a assessoria, por causa disso, os profissionais da saúde estão autorizados a aplicar em quem estiver no local, mesmo que não esteja no dia certo. Eles estão falando da xepa, eles estão batendo na tecla. A dose de sangria que se refere o cantor ficou conhecida popularmente como xepa, mas ambos foram vacinados em torno das 11 horas da manhã, portanto, não tem xepa. A Prefeitura de Fortaleza abre aspas, não existe possibilidade de aplicar nesse horário as vacinas que sobram. Portanto, eles furaram a fila, pelo que a gente está entendendo aqui. E é isso, o Ministério Público, então, está investigando se eles furaram fila. Furaram, né, gente? Poxa, tem tanta grana, por que não foi tomar lá em Miami, em Orlando, né? Por que não foram para os Estados Unidos tomar, como fizeram os meninos do KLB? Eles fizeram isso há muito tempo, no início do ano, ou no final do ano passado. Eles foram para os Estados Unidos e se vacinaram lá. Então, eu até comentei aqui sobre isso. O Wesley Safadão não precisa furar fila, né? Tá achando o quê? Que é famoso, não precisa de entrar na fila? Deve ser isso, né? Com certeza é isso. Gente, então só para fechar, hoje eu não vou falar muito, não vou estender sobre esse assunto aqui do Eduardo Costa com aquela mulher casada, a Marina Polastrelli. Pois é, agora ela não é mais casada, não. Eu não sei como, mas eles já assinaram o divórcio. Rapidez, né? Nada, o que o dinheiro não faz, né, gente? E enquanto o Wesley Safadão e a mulher, né, a Tiane Dantas, avançou na vacina, né, não esperou a hora dela, então está sendo investigada por causa disso, o Dado Dolabella está se recusando a tomar vacinas disponíveis. Ele quer as vacinas X. Então, tá difícil, né, gente? Não sei qual que é dessas pessoas que, em vez de ajudar, atrapalham, principalmente artistas, que são pessoas que influenciam milhares e às vezes até milhões de pessoas. Fico por aqui, volto na próxima segunda-feira. Um ótimo fim de semana para todo mundo. Beijo e até lá.